Bom dia, segunda série, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico. Na aula anterior, no módulo 27, nós falamos sobre os conflitos sociais existentes, né, desde a época da colonização. Hoje nós vamos falar de um conflito que vem cerceando o nosso país durante muitos anos, que é a reforma agrária. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação de PowerPoint. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Né? Vamos abrir aqui. Prontinho. Bom, o módulo que nós vamos trabalhar hoje é o módulo 27, Reforma Agrária, das páginas 258 a 262. A reforma agrária é o termo utilizado, né, gente, para redistribuição de terras, né, redistribuição fundiária ou agrária ou de terras em um estado. Quando há concentração de terras nas mãos de uma pessoa ou de poucas pessoas, temos a formação de latifúndios, de grandes propriedades de terra que, por sua extensão, não são devida e completamente exploradas. Os latifúndios fazem com que a terra não tenha seu valor social cumprido e acarretam a desigualdade social, ao servirem apenas como fonte de enriquecimento para especuladores de imóveis. A reforma agrária, ela também visa, em sua essência, a uma distribuição fundiária mais justa que complete os agricultores menores e os menos poderosos, que, em geral, praticam a agricultura e pecuária familiar. O que acontece? Durante muitos anos, né, no nosso país, como o nosso país tem uma grande faixa, tem uma grande e extensa área, né, algumas pessoas com poder aquisitivo maior têm terras improdutivas e muitas vezes não pagam nem os impostos referentes a essas terras ao nosso país. Então, o que acontece? Acontece que acaba acarretando que muitas pessoas que dependem dessa agricultura e pecuária familiar ficam sem como sobreviver. O que é reforma agrária? A reforma agrária é um tipo de reforma de base, ou seja, uma reestruturação ou mudança que afeta diretamente as bases da sociedade. A palavra reforma remete a melhoria ou mudança, enquanto o termo agrária designa a estrutura fundiária, ou seja, a estrutura de organização das terras do Estado Nacional. Conflitos sociais. Por causa dessa distribuição de terra, gente, nós tivemos muitos conflitos sociais na história do nosso país. Né? O movimento de Canudos e a Guerra do Contestado são exemplos do poder público contra as populações que dependiam da terra para sobreviver. Né? Essas revoltas foram revoltas da população, tá? Em função de que eles não tinham essas propriedades para sobreviver nesse pequeno espaço de terra para poder ter a sua agricultura e pecuária familiar, enquanto os mais poderosos tinham terras improdutivas. Nas décadas de 50 e 60, as ligas camponesas representaram os trabalhadores rurais sem terra e pela reforma agrária no Brasil. Bom, com o regime militar, né, as pessoas começaram a migrar. Antigamente, as pessoas migravam do campo para a cidade à procura de melhores empregos, né? Depois, com o regime militar, o que aconteceu? As pessoas saíam da cidade e voltavam para o campo, né? Em função de todas aquelas repressões que as populações viviam nesse regime militar. Em 1970, houve a implementação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o que já deu uma melhoria, né, em determinados momentos, nessa situação que era muito triste no nosso país. Aí criaram-se vários tipos de reforma agrária. A reforma agrária estrutural, né, se originou na política pública, que abrange vários processos resultantes de transformações do regime da propriedade privada. Através das políticas públicas, esses grandes latifúndios começaram a diminuir e começaram a ser redistribuídos em pequenos pedaços para essas pessoas que dependiam, né, da terra para sobreviver. A reforma agrária convencional seria mais uma negociação, né, uma operação negociada entre velhas forças e novas forças sociais, que objetivava modificar o monopólio fundiário, sem mudar as regras institucionais da sociedade tradicional. Tá? Então, eles se organizavam para poder redistribuir essas terras sem mudanças, né, na legislação
e sem ferir também o direito das pessoas que tinham aquelas grandes propriedades. E, com isso tudo, a estrutura fundiária também foi uma situação de um momento histórico do nosso país que se observa a organização apropriada de terra e o modo que está distribuída entre os habitantes e quais as condições de exploração. Tudo isso se deu, tá? Por quê? Porque muitas vezes, né, não só grandes latifundiários com as suas terras improdutivas sonegavam impostos, muitas pessoas se infiltravam nesse movimento dos sem terra para poder conseguir propriedades de terra, sendo que já tinham algumas propriedades, né? Bom, aqui está aparecendo um exercício de casa, que são os exercícios propostos das páginas 276 a 279. Mas antes, eu vou interromper aqui o compartilhamento com vocês e nós vamos assistir um vídeo, né, assim, um pouco mais antigo, mas que reflete bastante essa situação da reforma agrária no nosso país, tá? Vou compartilhar esse videozinho aqui com vocês. Só um minuto. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vamos lá, gente. O Brasil sempre foi um país agrícola por excelência. Nos últimos anos, o agronegócio se tornou um sustentáculo de um crescimento sem igual da nossa economia. Porém, as desigualdades no campo continuam a existir e deflagram movimentações em busca de um pedaço de terra para o pequeno produtor. A reforma agrária é um fato na política fundiária brasileira, mas nem de longe é uma unanimidade. No Repórter Justiça de hoje, vamos esmiuçar a atual situação agrária do país. Pensou em produção agropecuária, pensou o Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010 serão colhidos mais de 140 milhões de toneladas de grãos no país, como soja e milho, por exemplo. É a segunda maior produção agrícola do mundo. O Brasil também é grande quando se fala em rebanho bovino. São 200 milhões de cabeças de gado, o maior do planeta. Ao todo, a agropecuária utiliza quase 400 milhões de hectares, o equivalente a 36,76% do território brasileiro. São 5.175.489 estabelecimentos agropecuários. Só que, segundo o censo agropecuário do IBGE, a distribuição dessas terras é desequilibrada. Apenas 1% dos agricultores controla 46% das propriedades rurais do país. O resultado da concentração aparece nas margens das estradas de quase todas as áreas rurais do Brasil. Famílias inteiras acampadas. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, são 4.800.000 famílias sem terras. A reforma agrária é garantida desde 1964, quando o governo militar criou o Estatuto da Terra, e a Constituição de 1988 manteve a garantia. A reforma agrária, que é a redistribuição da posse e do uso da terra no Brasil, está sendo implementada. No Brasil, nós temos todas as condições de realização da reforma agrária, né? Só não se faz pela questão política aí, né? Das forças políticas que existem. Uma das políticas públicas mais importantes é sem dúvida, aliás, um conjunto de políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais. Um país como o nosso, que possui grandes diferenças entre ricos e pobres, diversidade geográfica muito grande, é importante pensar na propriedade como um mecanismo conducente à equalização das relações sociais e econômicas. Mas aqui neste acampamento, 68 famílias vivem há 8 anos à espera do cumprimento da lei. Eles pedem a posse da área de 2.500 hectares improdutiva. A região é conhecida como Palmeiras e fica a 60 quilômetros de Brasília, mas daí a proximidade com o poder acelerou o assentamento das famílias. Os documentos mostram que, em 2003, eles pediram a área formalmente ao INCRA. 8 anos depois,
todos continuam no mesmo lugar. Para piorar, o INCRA emitiu esse documento em que concorda em assentar apenas 7 famílias, menos o líder do movimento, Modesto Oliveira. Isso aí é uma pergunta que nós não podemos responder, né? Porque só quem pode responder essa pergunta é o próprio INCRA, né? Porque o próprio INCRA mesmo tem critério que diz que quem primeiro pede a área, essa área é desapropriada e destinada a esse grupo. Infelizmente, toda a documentação que eles fizeram nos garante como os verdadeiros candidatos a ser assentados nessas áreas, mas infelizmente não cumpriram nada do que eles fizeram, escreverem e assinaram. O líder do movimento afirma que todas as famílias do acampamento são agricultores, poceiros ou trabalhadores rurais, sem a terra. E vive mais é de bico, né? Trabalhar, fazer bico nas propriedades, vizinho aqui, as diárias, o dia que tem, outro dia não tem. O INCRA às vezes traz uma cesta básica aqui de vez em quando, mas nem sempre traz, isso é uma coisa que você não pode contar. O lugar não tem banheiro, água potável, luz ou qualquer outra melhoria. Os acampados passam os dias do jeito que dá. Quem pode ainda cria frango, só que o lixo está espalhado por todos os lados. As crianças brincam de um lado e do outro, mas em época de seca no Planalto Central, como agora, o movimento intenso dos veículos é mais um risco à saúde. A maioria dos barracos foi levantado com restos de madeira e telhas de amianto, muitas furadas. Dona Maria está acampada desde o início. Ela conta que o grupo sofre ameaças constantes de desconhecidos. Os caras passam daí de noite, né? Assustando a gente, querem botar fogo no barraco. Sobre que alegação? Oi? Sobre que argumento? Sei lá, pra fazer maldade mesmo. Seu Manuel mostra a ocorrência policial para provar a agressão que eles afirmam terem sofrido depois de tentarem conversar com as pessoas que estão dentro da fazenda reivindicada. 2 pessoas saíram feridas. Rapaz, esse negócio lá foi. Nós pensamos que nós ia lá fazer uma coisa, chegou lá era outra. Nós fomos conversar com eles, quando nós chegamos lá para conversar com o pessoal, nós foi recebido lá com a bala, meu. Aí não teve jeito, você quer fazer o quê? Nós não tem, o pessoal quase da metade aqui, tudo é evangélico, é crente. Levou 2 tiros, levou um tiro, 2 meninos lá, levou um tiro assim. O rapaz lá e foi 2. Natural da Bahia, de onde chegou em 1971, seu Manuel só sabia lidar com a lavoura e logo se instalou na região. Foi aqui que ele criou os 4 filhos, mas a esposa teve de voltar para a terra natal. E aquela cena lá por direita é nossa, né? E eu sei que não é possível, um órgão como o INCRA não vai tomar a decisão certa, porque o superintendente do INCRA ele veio aqui, o Marcão, parece que ele vai dar um jeito aí para nós. Eles estão muito bom. Olha, eu, para te falar a verdade, eu não sei nem como é que eu sinto. Eu acho que aqui só poeira, quando não é poeira, é lama. E a gente essa vida sabe como é que é, né? Eu não sei nem como é que vai dizer mais, que todo mundo está arranjado. O xará, seu Manuel Rocha, também não perde a esperança de uma vida melhor. Fui conhecer o pequeno barraco que ele divide com a esposa, Dona Maria de Jesus. Encontramos a paraense no meio da vida. Ela conserta roupas e faz tapetes nesta máquina de costura para garantir um dinheirinho. Passo o almoço, aí vou pra máquina, aí vou na máquina, aí enche fio, vou no fogão, meu marido passa café, chega a visita, ele põe um café e eu tô na máquina. Aqui funciona a cozinha do barraco da Dona Maria e do seu Manuel. A gente pode ver como não tem luz, está bastante escuro. A água, por exemplo, a Dona Maria armazena em baldes como esses daqui. E aqui tem outros condimentos, como açúcar, tempero, beterraba e alguns materiais de limpeza que também dividem o espaço. O chão, a gente pode observar que não tem cobertura e está na terra totalmente pura e crua. E cada um por aqui se vira como pode. Qual a principal dificuldade que você enfrenta aqui? Aqui, para mim, tá em tudo, né? Tudo. Porque onde aqui, para sair daqui para ir trabalhar fora, não tem como. Tem que trabalhar daí, perto aqui, que aparece aí. Então, a cesta que eles dão não dá para você passar o mês. Então, aqui é complicado. É o raidinho. Essa é a tua companhia? É a minha companhia à noite. O pessoal do acampamento aprende desde cedo que é preciso improvisar até na hora do banho. Mesmo com as privações, seu amador não desiste. Eu trabalhei a vida inteira, nasci na roça, fiquei na roça, casei na roça, fiquei 7 filhos com esposa na roça. Todos eles trabalhando comigo, sabe? Hoje sempre os casados todos independentes, mas eu ainda quero construir a terra nessa humildade que eu tenho, porque eu sou de experiência com a terra, sei trabalhar com a terra, né? Mas não tenho dinheiro para comprar.
novos conflitos. Bom, vou interromper aqui o compartilhamento. Vocês veem como é que é difícil, né, a vida do pessoal no campo. Sempre foi difícil. Essa reportagem é de 2010, mas, como vocês veem, é bastante complicado toda essa situação, né? Os agricultores passam por privações, passam por momentos muito difíceis, mas, né, com o tempo e com as políticas públicas, é a única forma de esperança que eles têm de vida. Agora nós vamos fazer os exercícios de aplicação da página 275 do módulo 28. Vamos lá, gente. Colocando na página 275. A primeira questão mostra uma figura, né, da Brasil Estrutura Fundiária, a questão da distribuição de terras, problemas sociais do campo e conflitos no campo, movimentos de trabalhadores rurais. Nós vemos que existem muitos conflitos no campo, tanto dos proprietários desses grandes latifúndios contra, né, ameaçando essas pessoas que estão querendo um pedaço dessa terra. Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados essencialmente à propriedade da terra, consequentemente, à concentração da estrutura fundiária, os processos de exploração, expulsão e exclusão dos trabalhadores rurais, camponeses e assalariados, a luta pela terra, pela reforma agrária e pela resistência na terra, a violência extrema contra os trabalhadores, a produção, abastecimento e segurança alimentar, os modelos de desenvolvimento da agropecuária e seus padrões tecnológicos, as políticas agrícolas e ao mercado, ao campo e à cidade, a qualidade de vida e dignidade humana. Por tudo isso, a questão agrária compreende as dimensões econômica, social e política. Né? Isso foi um texto de Fernandes, publicado em 2001. Com base na ilustração e no texto, e nos conhecimentos sobre o espaço agrário, pode-se afirmar, número 1, a desigual distribuição das terras, herança do modelo econômico que se implantou recentemente no país, trouxe como consequência os atuais conflitos sociais no campo e a fixação cada vez maior do homem nas áreas rurais em função da chegada da modernização agrícola, né? De uma certa forma, a modernização agrícola chegou, foi implementada, mas essa questão não está correta. 2. O movimento das ligas camponesas, originado no início do século passado, deve ser entendido como uma manifestação local dos produtores rurais do agreste pernambucano contra a alta dos impostos. Também está errado, né, gente? Nós sabemos que as ligas camponesas foram ligas criadas para a ajuda a esses trabalhadores sem terra, né, a adquirirem as suas propriedades. Não tem nada a ver com a alta dos impostos. 4. A luta por terra é uma importante dimensão da questão agrária e os movimentos sociais dela resultantes se configuram em ações dos trabalhadores, que envolvem processos de expropriação, expulsão e exclusão social. Bom, esta questão 4 é uma das que está correta, tá, gente? Marque essa aí. 8. A modernização da agricultura e da pecuária é bastante equilibrada nas diversas regiões do país, originando grande produtividade de alimentos com farta dieta alimentar da população. Não é realmente a modernização, né, da agricultura e pecuária, não dá farta alimentação para esses produtores. Vocês viram no vídeo que eu passei que eles passam por grandes privações. 16. O modelo de reforma agrária vigente no país vem assegurando o acesso à terra, proporcionando recursos necessários para produzir, atingindo grande número de trabalhadores rurais. Também não, gente. Os trabalhadores rurais continuam na luta contra a reforma, continuam na luta da reforma agrária, né? Pedindo para os governantes que reorganizem esses grandes latifúndios e, em função disso, que repartam essas terras improdutivas. 32. O MST representa diferentes expressões de contestação, seja contra a desapropriação de terras pelo Estado, a exemplo da região de Itaipu, seja contra a permanência de latifúndios improdutivos
como as áreas interior do Norte e do Nordeste. Bom, esta questão está certa. Então, nós devemos marcar somente os números 4 e o número 32, tá, gente? Segunda questão da página 275. Em 4 de setembro de 1850, foi sancionado no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, pelo ministro da Justiça, né, que foi Eusébio de Queiroz, que abolia o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou a Lei de Terras. Relacione a criação da Lei de Terras com a Lei Eusébio de Queiroz. Bom, essa Lei Eusébio de Queiroz, né, ela abolia, não podia mais se fazer o tráfico, né, de negros no nosso país. Então, ó, vamos lá. Resolução. A Lei de Terras, em 1850, foi instaurada para inibir ou até mesmo para impossibilitar o acesso a terras no Brasil. À época, por parte de grupos sociais marginalizados como os negros, ainda escravos. Sua relação com a Lei Eusébio de Queiroz ocorria da seguinte maneira: esta abolia o tráfico negreiro no Brasil e, por conseguinte, permitia vislumbrar a possibilidade de se abolir a escravidão a médio prazo. Nessa época, ainda não estava assinada a Lei Áurea, tá? Os limites econômicos estabelecidos pela Lei de Terras para adquiri-las impossibilitava que futuros negros livres, devido à falta de recursos financeiros, pleiteassem essas terras. Então, sendo proibida, né? Sendo proibida a exploração, né, dessas terras improdutivas, não foram adquiridas, né, por esses negros que foram considerados livres, entre aspas, né, porque não se podia mais transportar negros, mais traficar negros. Então, esses negros, eles também ficavam marginalizados, né, e não conseguiam também terras no que diz respeito a essa lei criada, a Lei de Terras. 3. Tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. Né? O cartaz do MST. A luta pela terra no Brasil existe há décadas e já fez várias vítimas entre trabalhadores do campo, religiosos e outros. Entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil, pode-se citar: letra A disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, típico de terras montanhosas. Né? Letra B, a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Letra C, a divisão excessiva de terras em pequenas propriedades, dificultando o aumento da produção. Letra D, a perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da industrialização no nosso país. Letra E, a utilização intensiva de mão de obra permanente, onerando o grande produtor rural. Gente, a resposta correta, a alternativa correta é a letra B, a concentração da propriedade de terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Vocês viram que a reforma agrária no nosso país, independente de qualquer outro tipo de lei criada, outro determinante, ela também foi muito preocupante em todas as décadas do nosso país, ocasionando conflitos, ocasionando desavenças, ocasionando muito pouca preocupação dos nossos governantes, o que também agravou, né, a situação dessas pessoas que necessitam de terras para sobreviver. Também podemos observar que muitas vezes essas pessoas que necessitam de terras para sobreviver, né, também se agregam a outras pessoas que estão infiltradas nesse movimento dos sem terra, justamente para fazer algum tipo de desavenças, porque elas estão dentro desse movimento para adquirir mais uma propriedade, já que eles já têm uma, né, ou duas ou mais, a gente não sabe, e causando conflitos entre os donos desses latifúndios, né, o governo e as pessoas que realmente necessitam. Gostaria que vocês fizessem os exercícios propostos, que eu já identifiquei já as páginas para vocês. Tenham uma boa semana,
né? E em breve estaremos juntinhos outra vez, tá bom? Fiquem com Deus. Estou encerrando a nossa aula de hoje. Beijo, tchau, tchau.